Olá, pessoal. Bem-vindos ao episódio extra do Papo em Rede, o podcast da Rede Sesc de Educação. Eu sou Rodrigo Peixoto. Sou um homem branco, calvo, uso barbas grisalhas, tenho olhos castanhos, estou vestindo uma blusa azul com detalhes brancos e uma calça laranja. Esse episódio complementa nossa conversa com a professora Márcia Gomes sobre acessibilidade e inclusão na educação. Para você que perdeu essa conversa, é só buscar pelo episódio número 2 da nossa série. Hoje recebemos duas profissionais que atuam na prática em educação inclusiva e educação especial, e vamos conversar com elas sobre suas experiências. Lilian Araújo Paiva é professora do atendimento educacional especializado e Lindalba Lins é professora de matemática do ensino médio. Ambas atuam em conjunto na Escola Educar Sesc 2 em Fortaleza, Ceará. Antes de começar nossa conversa, vocês poderiam se apresentar? Bom dia, eu sou a professora Lilian, do atendimento educacional especializado. Eu sou uma mulher branca, de estatura mediana. Eu tenho os cabelos pretos, os olhos castanhos. Estou usando o vestido longo laranja. Estou muito feliz de estar participando desse momento. É muito enriquecedor, que só vem acrescentar mais e mais, na minha vida, na minha prática diária de professora de AEE. Eu sou Lindalba Lins, professora de matemática do ensino médio. E estou muito feliz de estar aqui, muito honrada de poder compartilhar as minhas práticas, né? Eu sou loira, dos olhos castanhos, estatura mediana. Estou vestindo uma blusa clara e uma calça jeans. Muito obrigado. Lindalba, você é professora de matemática da sala de aula regular. E sabemos que muitos educadores relatam dificuldades no trabalho com estudantes com necessidades educacionais específicas. De que forma o trabalho em conjunto com atendimento educacional especializado auxilia no seu trabalho em sala de aula? Nós recebemos um documento, né, que coloca todas as especialidades, né, as necessidades dos alunos, dizem qual é o laudo do aluno, e com isso a gente fica norteado, né, para saber como tratar e como proceder com aquele aluno na sala de aula. E aí, ele é super importante, porque após isso a gente vai para a prática. Chega na sala de aula, vê a realidade, troca essa informação. Olha, como eu procedo com esse aluno, eu quero fazer uma atividade assim, né? E aí nós trazemos também no início do ano, na minha prática, eu trago, pesquiso qual é o que ele mais gosta, né, de fazer. E aí, esse ano, por exemplo, no início do ano, eu trouxe uma metodologia ativa, que é o Uno. Eles adoram Uno. Aí eu fiz um Uno matemático. Eu aproximo uns dos outros, né? Porque às vezes tem aluno novato, às vezes não. Vejo como é a comunicação social deles e depois eu vou para a prática, né? E vejo como é que eles interagem, o que que eu posso adquirir. Dali eu passo a informação para o AE, digo que funcionou, aí eu passo para ela, olha, eles gostam do Uno, vamos fazer Uno Matemática também lá na sala do AE, para desenvolver mais a questão cognitiva deles, né? Que é para eles poderem evoluir. Uma troca entre vocês, né? Um Isso. diálogo. Isso é a parte boa, né? Porque quando vem os conflitos, né, a gente também pede essa ajuda e ela consegue. Olha, se você ficar quietinha, ele volta para o seu eixo, né? Agora, se você falar assim, ou se você der um abraço, né? Porque a educação é muito isso, não é só a parte de você ensinar, é muito a questão humana, né? Humanizar o que você está ensinando. A gente tem que ter um olhar muito profundo para o ser humano, né? Tem que É. conhecer. E, Lilian, você é professora do atendimento educacional especializado, né? Explica pra gente como é que é seu trabalho, quais são as suas atribuições, como é que você faz para conhecer esses alunos e poder ter fundamentos para trocar com os professores de sala de aula regular. Primeiramente, na matrícula é feita uma anamnese, né, uma entrevista com essa família, né, e geralmente a família já especifica, meu aluno tem um laudo tal, tem TEA, tem TDAH, então a gente já conhece, né, aquela rotina, pega, assim, um leve histórico, né, daquele aluno durante a vida escolar, certo? Aí isso já ajuda muito, né, aí oferece esse programa, né, o AE para eles, né, a gente explica que é um trabalho, um atendimento que é gratuito, né, que faz parte da escola. Eles ficam muito felizes, já se sentem muito acolhidos, porque muitos não têm terapias fora, né. Não que o AE seja uma terapia, mas é um complemento, faz parte, né, da equipe multidisciplinar, que é muito importante para o desenvolvimento desse aluno. E aí as famílias aceitam, né, aí lembrando que isso acontece no contraturno, né, no turno inverso do aluno, a família tem que se disponibilizar de trazer aquele aluno, e elas trazem-me direitinho, sabe, eles ficam muito felizes, muitos só têm aquele momento ali para ter aquela ajuda para aquele aluno, e eles gostam muito, sabe, é muito gratificante
você saber que o aluno está gostando do seu atendimento, né? Isso é muito bom. Você tem o trabalho que é previsto de relacionamento com a família, mas também tem a interface com a intersetorialidade, né? Também faz parte você procurar os terapeutas e médicos que atendem esse aluno. Como é que é isso? Então, a gente tem esse elo, precisa, né, dessa ponte, da comunicação, que é só assim que o aluno evolui. Geralmente eu vou nas instituições, né, recebo o convite para ver como foi aquela evolução de um aluno. A gente tem até o CREAS, que é um centro de referência lá em Fortaleza, que tem toda a equipe multidisciplinar. Nós temos muitos alunos que frequentam lá, né? Então a gente vai lá ver como é que foi a evolução, tem troca de informações, eu falo como é que faço meu trabalho com os alunos, então é muito assim, só vem a agregar e acrescentar para que aquele aluno evolua. Isso é muito, muito gratificante. E o seu trabalho com a equipe de educadores? Porque eles te procuram. Como é que é isso? Eles me procuram, eu procuro, eles falam: "Ai, me dá um help pro que a gente está precisando", a gente chama lá muito de pro, né, a gente ter esse se tratar como pro. E aí eu disse: "Olha, eu tô com um aluno tal, ele tem tal dificuldade, como é que você pode me ajudar?". Aí a gente vai lá buscar uma alternativa, dou dicas de jogos que podem ser trabalhados em sala de aulas, como a minha colega acabou de falar, né, o Uno, que é muito interessante, trabalha muitas habilidades. Dou dicas de atividade, de adaptações de provas também. "Ah, não está dando certo assim, então vamos fazer de outro jeito". E lembrando que também, muitas vezes, são uma sala, vamos supor que tem 3 alunos, né, específicos, então, a prova que eu vou passar para aluno A, o B e o C pode não ser a mesma, né. Muitas vezes dá certo fazer o mesmo nível. "Não, vamos fazer assim". Tem alunos que têm mais dificuldade, então vai ter que ter aquela adaptação da adaptação, digamos assim, e no final dá tudo certo. E nós passamos, às vezes, alguma temática de um desafio, né, em sala de aula. E aí a gente passa para ela diz assim: olha, vamos fazer essa formação para todos os professores, porque é uma realidade nossa, é uma dificuldade nossa, e com certeza a formação vai nos ajudar a ter uma experiência melhor, né, para evoluir, tanto como profissional, como o aluno também, né? O aluno precisa dessa ajuda. E aí a gente faz as formações. Sempre que há essa necessidade, tem algumas formações que já são fixas, né? E quando precisa fazer uma outra formação, às vezes mudar o tema da formação de acordo com o que a gente está vivenciando. Porque, assim, as nossas formações é muito dentro da nossa realidade, não é uma coisa que a gente vai só filosofar. A gente vai trabalhar em cima dos nossos desafios, das nossas dificuldades, para que isso seja sanado de vez. E funciona. O mais interessante, o mais feliz que eu fico é porque funciona, isso me deixa muito feliz. Eu agradeço muito esse relato, porque a gente conhece a aflição dos educadores e, às vezes, a frustração, né? E aí isso me dá o gancho para a próxima pergunta. Pro Lindalba, você já trabalhou em outras escolas que não tinham esse suporte, esse serviço do atendimento educacional especializado? Qual é a Sim, diferença? eles me chamam de Prolinda, viu? Porque eu sou conhecida como Linda Lins lá, eu sou a Prolinda. É assim, olha, já trabalhei e quando eu cheguei no SESC, eu achava assim antes, né? Antes de chegar no SESC, eu pensava que era normal. Não, ser uma escola sem atendimento especial é normal, principalmente uma escola privada, né? É uma escola que não tem, então tá tudo certo. Então, eu achava normal. Não achava normal a forma como era tratado, porque a gente ficava como profissional muito perdido. Às vezes a gente tinha que dar uma de psicólogo, de psicopedagogo, e que não era o foco, porque o ensino médio você sabe que é uma correria para chegar nas provas externas, né? São apenas 3 anos, e a gente sabe que é muito conteúdo, é muita coisa, e aí a gente ficava perdido. Né? Quando eu cheguei no SESC, eu fiquei muito feliz de saber que tinha essa abertura. Eu vou te contar um relato importantíssimo. Eu tenho uma aluna no passado, quando eu entrei, que até o ensino médio ela nunca tinha usado um livro. E eu não sabia dessa informação. Fui para a sala de aula, já sabia que tinha alunos atípicos, que eu precisava fazer de maneira diferente. Ela chegou para mim e disse: Pro, eu não sei ler, sabia? Aí a gente já fica impactado, né? No ensino médio não sabe ler, mas entende. Tudo bem, não tem problema. A gente vai fazer o seguinte. Ela disse: Pro, a senhora sabia que eu tenho um livro? Aí eu disse: sabia, eu tô vendo. Então, assim, é uma coisa assim tão comum, né? Você está na escola, você tem um livro, é uma coisa comum. Mas para ela não era uma novidade. E aí eu sentei e disse assim: olha,
Eu passei todo o conteúdo no quadro, né? Professor de matemática adora encher o quadro. E disse assim, olha, esse pedaço aqui em específico, você vai copiar aqui, que eu queria avaliar se ela estava copiando e o tempo que ela ia levar para fazer essa cópia. Porque como ela não sabia ler, eu queria saber se ela sabia pelo menos reproduzir, escrever. E ela fez. E quando ela fez, eu dei um visto. Nossa, ela ficou muito feliz, eu fiquei impactada com a felicidade dela. E aí eu fui procurar o AEE para entender o que tinha acontecido. E eles me passaram a informação de que até aquele momento a escola nunca tinha comprado um livro para ela, por achar que ela nunca fosse capaz de usar um livro. Então, isso é muito triste para nós profissionais de ver que a família, às vezes, não ajuda, que a família não acredita que eles podem melhorar. Essa aluna, ela tem deficiência intelectual e ela tem uma síndrome rara, né, que é a síndrome de Prader-Willi. Então, assim, a gente faz para ela a adaptação da adaptação e ela se sente muito inclusa, ela se sente muito dentro da turma e a turma trata ela de igual para igual. O que eu acho mais interessante é porque às vezes eu tenho que dizer, gente, calma, vocês não sabem. Não, ela é aluna, é nossa colega e ela sabe. Então, às vezes a gente tem que fazer esse intermédio, esse equilíbrio para poder ela continuar bem. É muito importante essa questão de acreditar no potencial, né? A gente sabe que a gente faz diferença quando a gente faz isso. Verdade. Lilian, a inclusão de pessoas com deficiência nas escolas é uma realidade já há algumas décadas, né? No entanto, a educação brasileira precisa avançar muito nesse atendimento. Quais são os principais equívocos que você já enfrentou na sua atuação em relação a isso? Assim, os principais equívocos que é a questão da família, muitas vezes. Da família não acreditar no seu filho, né? Que ele tem potencial, que ele precisa de medicação, muitas vezes, para se organizar, né? Uma criança com TDAH, se ela não tomar medicação, ela não vai conseguir muito êxito na escola, ela vai ficar super agitada. Então, como é que aquele aluno pode avançar, né? Intelectualmente, né? E muitas vezes eles não acreditam. E a questão também de medicar, o médico passou a medicação, eu dei a medicação, mas o meu filho não ficou bem, ele ficou com sono. Ele ficou muito parado, então eu não vou dar. E muitas vezes só dá na época de prova. Né? Eles automedicam os filhos, eles não seguem o que aquele profissional que o médico passou. Isso interfere demais na sala de aula, né? A gente não tem como fazer um bom trabalho, né? Porque são muitos alunos. Lá no SESC a gente tem a característica de ser uma escola realmente inclusiva, né? Que a gente acolhe aqueles alunos, são muitos alunos com necessidades específicas. Então, não é só aquele aluno típico e atípico, então tem toda aquela coisa. Então, muitas vezes eles atrapalham. Eles se sentem muito frustrados, muitas vezes, né? A autoestima muito baixa, dizer, eu não aprendo. O meu colega do 8º ano já sabe ler, do 1º ano do médio sabe ler, mas eu não sei, não consigo. Então, assim, essa é a minha maior dificuldade, né? Muitas vezes que eu me sinto até incapaz, porque as pessoas acham que a professora de AE sabe tudo. Não, a gente também tem nossas dificuldades. Tem horas que a gente recebe um aluno que a gente, nossa, o que eu vou fazer? Eu vou fazer até um relato agora de um aluno que eu peguei, que ele era não verbal, com TEA, né, TDAH, TOD, né, várias especificidades, e eu dizia, gente, o que eu vou fazer? E apesar da minha experiência, eu fiquei, aí o que foi que eu consegui interagir com aquele aluno? Comecei a cantar para ele, e aí ele me olhou, ele tive a atenção dele, e quando eu parava de cantar, ele botava a mão na minha boca e já a professora a cantar, mas foi assim que eu comecei a ter uma comunicação para poder ter um trabalho com ele, mas assim, aí isso assim, é bobagem? Não, para mim é um grande, assim, eu fico muito feliz, porque é quando eu consigo, não, eu vou ajudar aquele aluno, né, porque esse é o meu papel, eu não estou ali só para fazer de conta, né, é muito importante que eu veja a evolução do aluno, né, e aí uma das minhas dificuldades maiores é essas questões. Tem um dado que a gente às vezes se dá conta de que há um anseio por uma receita, por um passo a passo. E existem alguns caminhos que se conhecem pela prática, pelos estudos, mas no fim das contas não tem a receita. É conhecer o aluno, entrar em contato com ele, como vocês relatam, criar estratégias de interação para conseguir entender quais são as demandas e como elas podem ser atendidas de modo a favorecer o aprendizado. Exatamente, quando eu tenho que conhecer, conquistar o meu aluno. Esse é um desafio muito grande, que muitos não aceitam. Tem muitos que vão para a sala de aula do AE e aí dizem, eu não preciso disso aqui, porque é uma sala diferente, né? De muitos recursos pedagógicos, muitos jogos. Então, ele diz, nossa, aí o meu colega vai dizer, tu tá fazendo o que naquela sala? É só para brincar? Não. Então, quando eles se sentem à vontade, isso já é um diferencial, né? E aí é quando eu posso ver, eu tô indo por um lado, eu tenho essa estratégia, não deu certo, então vamos por outro lado. Aí eu vou pesquisar, vou
procuro sempre estar usando muitos jogos, né, diferenciados para poder aquele aluno conseguir ter êxito. Peguei um aluno também com dislexia que ele estava travado na leitura. E aí ele deslanchou. A mãe dele ficou muito feliz. Ainda hoje, ela é eternamente grata. Pronto, conseguiu a proeza de conseguir que meu filho lesse. Então, isso é gratificante demais para mim, né? Saber que eu tô indo pelo lado certo, né? Pelo menos eu tô tentando que a coisa aconteça. Que fácil não é. Tem muitos obstáculos? Tem. Mas a gente tá ali perseverando e a coisa vai acontecendo. É verdade. Eu digo sempre para os meus colegas professores, né? Porque ser professor hoje é um grande desafio. Nós temos famílias, as crianças hoje, elas já nascem dentro da escola e a família deixa ela lá para que a escola resolva tudo. E nós, professores, nos sentimos muito desafiados com isso, porque nós também temos filhos e nós também fazemos esse papel de família. E muitas vezes a gente também coloca o nosso filho na escola, mas a gente procura não deixar que a escola resolva tudo. Por quê? Nós professores hoje, os professores de hoje, eles precisam ser professores humanizados. Não é só mais aquele conteúdo, não é só mais eu vou explicar isso e você vai aprender e você vai fazer uma prova externa e você vai passar e vai dar tudo certo. Não é mais essa linha de pensamento, não é mais esse raciocínio. É mais a questão humana que você tem que mostrar para o aluno, eu digo muito isso. Dentro da sala de aula, eu não procuro muito conhecer a vida pessoal, quando chegou a inclusão nos anos 2000, que começou, né? Começou a se falar em inclusão, a gente falava muito isso. Olha, tem que conhecer a família do aluno. Quando eu comecei, você sabia que eu já fui até visitar o aluno em casa, quando ele não ia para a escola, eu ia buscar ele em casa. Então, assim, hoje não, hoje penso diferente. Eu digo, olha, a gente não pode muito focar nos problemas pessoais da criança ou do aluno. A gente precisa dizer assim, olha, você tem problema pessoal? Você tem. Independente de você ter uma necessidade específica ou não, o aluno tem problemas pessoais. As famílias hoje têm problemas, até mais do que antes, não sei por qual motivo, né? E aí, o que que acontece? Eu digo, olha, você vai fazer assim, aqui na sala de aula, você vai focar em você. O que é que você quer? Quais são as suas metas? A sua meta de curto prazo, a sua meta de médio prazo, a sua meta de longo prazo. E eles abraçam isso. E o corpo docente do SESC, ele é muito focado nisso, sabe? Nós, professores, eu fico muito feliz porque é um grupo que segura uma mão do outro. Não é só a professora linda porque ela está aqui falando com você, não. Não é só ela que faz isso, por isso que eu estou aqui, não. É porque nós todos juntos estamos aqui. E às vezes a gente chega na sala e diz assim: ai, meu Deus, eu passei por isso, mas eu fiquei tão chateada, ou então eu fiquei tão triste, porque na hora eu não soube resolver da melhor maneira, porque a gente também passa por isso, não é tudo muito perfeitinho como está sendo a fala, porque a fala às vezes, né, parece tão perfeito, tão fácil, tão prático, mas na prática não é desafiador. Às vezes você está fazendo ali aquela mediação e respira fundo, aí quando você sai de lá, às vezes você sai frustrada, porque poderia ter sido melhor, ou porque você poderia não eh, ter feito de outra maneira. Então, tudo é um desafio. Então, os professores de hoje, eles têm que já irem. Eu até incentivo eles a serem alunos, a serem professores, sabia? Ano passado eu fiz um projeto para eles procurarem conhecer o que é a licenciatura de fato, porque eu amo a minha profissão, eu faço por muito amor. Eu uso eu não trabalho todos os dias, eu me divirto com eles, eu aprendo com eles, eu até aprendo mais do que o que eu ensino com os meus alunos. Eu já tenho 24 anos de sala de aula, então eu poderia estar cansada, mas eu estou muito motivada ainda. Eu ainda estou muito feliz, eu ainda acredito numa educação hoje mais humanizada, em que pega o ser humano e diz assim: olha, você pode ser alguém? Sim. Não importa o que você tenha. Se você tem TEA, se você tem TOD, se você tem TDAH, não importa. Você pode ser o melhor naquilo que você faz, independente do que você está fazendo. Mas é sempre importante a gente lembrar que a educação é direito de todos, né? Então, essa realidade de ter essa diversidade de alunos é importante, porque todo mundo tem direito à educação, de acordo com a nossa legislação. E nesse contexto, eu queria perguntar para vocês se vocês poderiam compartilhar um caso interessante que vocês consideram bem sucedido na articulação entre a sala de aula comum e o atendimento educacional especializado, que tem a sigla de AEE, que a gente tem falado aqui ao longo do episódio, mas acho que vale a pena a gente explicar.
Pronto, a gente vai falar agora de um aluno que a gente tem, que está desde o 6º ano do Fundamental 2 hoje é do 2º ano do médio, certo? Ele tem TEA, né, que é o transtorno do espectro do autismo, TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e tem TOD, né, que é o transtorno opositivo desafiador, que está sendo, que essa sigla, o que que é, né, o TOD, né? Geralmente eles desafiam a pessoa, é aquele sempre o contra do não, né? Digamos assim, a antiga birra, digamos assim. E geralmente, quem tem o autismo, né, que tem o TEA, ele vem com essas especificidades, sempre vem com TDAH e agora com TOD. Tá vindo muito esses diagnósticos, não necessariamente que quem tem TEA vai ter essas outras, esses outros transtornos, mas tá sendo muito em evidência, né? Tá tendo muitos diagnósticos. E assim, esse nosso aluno, ele era um aluno assim que tinha uma autoestima muito baixa. Ele se achava muito incapaz, ele ficava em sala, eu passava as atividades, ele dizia, eu não consigo. Eu não vou conseguir, meus amigos dizem que não consegue, os outros meus amigos estão na mesma idade, eu não consigo. E ele foi indo, e a gente foi trabalhando isso nele, tanto no atendimento como no elo também da sala regular, mostrando que ele era capaz. Percebi, né, que esse aluno teve um grande avanço, né, não só no AE, como na sala regular também, né, e ele percebeu que ele, não, eu sou capaz. Ele tem uma habilidade imensa de desenhar. Ele desenha, assim, os desenhos, as coisas mais lindas. E a gente tenta aproveitar nisso também. A gente fez um projeto lá no AE que era desenvolvendo as habilidades dele sobre leitura. Então, ele desenhou e fez o livro dele, como os outros alunos também participavam do AE. A gente apresentou, foi um momento muito interessante. Ele se sentiu, nossa, eu sou capaz, porque ele tem muita vontade de escrever um livro, e todo ilustrado, né? E ele conseguiu. Então, a gente tenta estar sempre aproveitando isso, e aí tem essa ponte, esse elo com a professora, né, com os professores do ensino médio, para a gente ver, nossa, vamos por esse caminho, não está dando certo, vamos por outro, e aí a gente vai vendo a evolução daquele aluno, né, que é o que a gente mais se preocupa, né, e agora a Linda pode complementar. Quando ele chegou no ensino médio, ele deu uma regredida. Ele era um aluno que já tinha autonomia para fazer todas as atividades sozinhos e tudo, e ele deu uma regredida, porque ele chegou no 1º ano, aí eu conversei com a professora do AE, ele disse, não, mas ele fazia sozinho. E aí a gente vamos investigar o que está acontecendo, né? O que a gente pode fazer para que ele possa continuar do ponto que parou, que era no fundamental. E aí ele ficava sempre dependente, porque lá a gente tem alguns assistentes que acompanham esses alunos. Aluno que precisa desse acompanhamento, tem um assistente para fazer esse papel. E ele precisava ele ficava sempre com o assistente pertinho dele para auxiliar, para organizar, né? E aí, quando chegou no ensino médio, que ele deu essa regredida, a gente deixou ele com esse assistente, mas todos os professores com a mesma fala, olha, precisamos fazer com que ele tenha condições de seguir sozinho, porque lá no mundo, né, ele está finalizando aqui, vai para a universidade, ele vai seguir sozinho, então ele precisa ter essa independência. E aos poucos fomos tirando esse assistente, porque ele ficava aflito. O assistente não podia ir ao banheiro, que ele, você foi aonde? Você não pode sair de perto de mim. Então, criava muita dependência. Conseguimos fazer com que ele tivesse essa independência e hoje, né, no 2º médio, ele está bem mais independente. Ele já consegue também dimensionar a questão, porque ele adora abraçar, e às vezes ele não media a força, e hoje a força dele já as emoções dele já estão mais controladas. Então, realmente é um caso em específico que é bem sucedido, que só evoluiu. E as famílias, não só nesse caso, como em outros também, eu tinha um aluno que ele não entrava na sala de aula de forma alguma, porque esse caso em específico é um aluno que vem desde sempre. E os novatos que chegaram, que também é uma situação bem sucedida, o aluno não entrava na sala, e quando ele entrava, ele ficava todo molhado de suor, nervoso, por alguma coisa que aconteceu na vida estudantil dele no passado. E hoje ele já é um outro aluno que já vai melhorando, né? Que já vai seguindo em frente e que já consegue entrar na sala, que já consegue fazer as atividades com autonomia. Muito bom, né? Mais uma vez, como é importante olhar para esses sujeitos que estão com a gente na sala de aula. E aí tem algumas dúvidas, né, que sempre surgem. É comum que estudantes que estão no transtorno do espectro autista se desregulem. Fala-se muito disso. Como é que vocês atuam nesses casos? Às vezes a gente dá aquele momento, tá? Ele tá lá em crise, a gente deixa um pouquinho ele ficar ali. Tem até lá na minha sala, tem uma almofada que muitas vezes a gente usa para que ele possa expressar, não, vou lá,
esse aluno, né, muitas vezes ele fica nervoso, aí vai lá naquela almofadinha e fica ali, grita, sabe, fica naquele momento dele, para poder ele retornar, retorna, ele pede: "Pro, desculpa, eu melhorei", né, aí: "Desculpa, passou", né, e aí, assim, esse é um exemplo, mas tem vários exemplos, né, que muitas vezes se desorganizam, precisam ir lá fora, dar uma voltinha pela escola para se regular novamente, para voltar para a sala de aula. Geralmente é isso, né, que a gente costuma fazer. E é importante que toda a comunidade escolar saiba lidar com essas questões com naturalidade. Então, eu queria perguntar para vocês se vocês fazem alguma ação que visa a combater o capacitismo, né, na comunidade escolar como um todo. A comunidade escolar não se resume a alunos, professores do AE, coordenadores. A gente tem porteiro, a gente tem pessoal que trabalha na lanchonete, a gente tem as famílias, não só dos alunos com necessidades educacionais específicas, como também a dos alunos que não têm diagnóstico. Como é que vocês fazem isso? A gente costuma fazer esse trabalho com toda a comunidade escolar, né, para que não rotule aquele aluno, que ele veja-o como uma pessoa, né, que não é só aquela diagnóstico dele que vai rotulá-lo. Então, assim, trata normalmente, né, procura dar o máximo de autonomia e também com as famílias, para que não ache que só está dando atenção para aquele aluno tem uma especificidade, então só vou olhar para ele. Não, a gente procura que toda a comunidade esteja inserida, né, aquele aluno esteja lá, realmente inserido e se sinta acolhido, e que ninguém ache que aquele outro aluno que não tem algo, né, específico não está interagindo com ele. E aí a gente procura também combater bullying, né, que a gente sabe que infelizmente tem muito, mas a gente sente muito esse acolhimento. Os alunos já estão tão acostumados com os alunos que eles chamam para ajudar, né, como a outra aluna que ela citou, que não tinha dificuldade, que às vezes os alunos esquecem que ela tem uma especificidade, já tratam tão como se fosse normalmente, está tudo normal. Então, a gente tem esse trabalho, tem formações também que acontecem, né, com os professores, com toda a comunidade. E sabe o que é mais legal? É porque é muito natural. Muito natural. Por exemplo, o aluno se desorganizou. Ele já sabe para onde ele vai. Ele sabe que ele tem um lugar que vai acolher e ali ele vai voltar para o eixo. Né? Então, assim, como é muito natural, tanto para nós professores, para os alunos, para as famílias, né? É muito seguro. E aí, eles não se sentem perdidos, porque eles sabem que tem para onde ir. Estamos chegando ao fim do nosso episódio, mas antes de terminar, eu gostaria de fazer uma provocação. Gente, a educação inclusiva é uma realidade, né? A gente tem legislação e ela acontece. E eu acho que vale a pena a gente também refletir quais os ganhos dela para a gente, para a escola, para a sociedade. O que vocês acham que a inclusão traz de benefício? Com certeza, a gente cresce como pessoa, né, e como profissional. Deixa de rotular, de achar que aquele indivíduo, porque ele tem uma especificidade, ele não pode, que ele não é capaz. Hoje a gente tem muitos exemplos dele chegando na universidade. Então, isso é muito gratificante. Você dizer, não, a gente está fazendo trabalho. Tem barreiras, tem dificuldades? Tem. Mas não deixa de ser prazeroso, né? E eu sou suspeita de falar, porque eu amo o que eu faço. Eu sou pedagoga, né? Sou formada em filosofia também, mas eu escolhi a educação especial por amor. Fui fazer um curso de educação especial, me apaixonei, não me vejo em outra área que não seja na educação especial. Então, eu sou muito feliz, eu sou muito suspeita de falar. Eu fico encantada quando os alunos vêm, que me abraçam, que se sentem acolhidos, né? Que eu tô vendo que tá tendo resultado, né? Então, assim, para mim, é muito gratificante. A gente tem que entender que a sociedade está mudando. Então, assim, a Lilian trabalha especificamente com os alunos do atendimento educacional especializado. A professora Linda trabalha com o misto, com aquele conjunto. E é isso que a sociedade precisa. A gente precisa do AE para que a gente possa aprender a trabalhar com a sociedade como um todo. Porque muitas crianças, muitos adolescentes, muitos adultos não têm o seu diagnóstico pronto, mas a gente que estuda, a gente percebe que eles precisam desse diagnóstico, mas como dizer isso? Né? Se nós somos apenas educadores. Então, nós precisamos entender que a sociedade está mudando e que nós precisamos aprender a lidar com esse novo. E eu fico muito feliz que hoje, né? Porque quando eu entrei na educação,
eu tive meus mentores, né? As pessoas com quem eu procurei me informar como é que é ser professor, né? E elas disseram, olha, a educação inclusiva vai crescer. E a gente ficava pensando assim, será? E hoje eu vejo que a educação inclusiva cresceu e que hoje nós temos profissionais que estão na educação há um tempo e que hoje despertaram para conhecer essa educação inclusiva, que vai fazer parte da nossa sociedade, já está fazendo, e que a gente vai ter a obrigação de aprender a lidar com esse novo, porque a gente precisa crescer enquanto pessoa, né? E essas pessoas, elas têm habilidades. Nós temos alunos que têm altas habilidades e que vão chegar à universidade. Mas nós também temos alunos que vão para o lado da parte mais prática. Não, eu não. Né, é que é uma questão social. Eu não quero estudar, eu quero fazer isso, que não precisa de muita formação, mas que eu vou ser feliz, eu vou ser bem-sucedido com isso. Então, a sociedade precisa entender. E eu digo muito isso para os meus colegas. Gente, olha, quando a gente está naquele bate-papo, né? Refletindo mesmo sobre a nossa prática. A gente precisa entender que eles serão os nossos adultos de amanhã e que um dia a gente vai ser os anciãos da sociedade e eles vão estar lá, ó, no topo, como a gente está hoje querendo comandar, eles vão estar lá comandando no lugar da gente. Então, a gente precisa preparar eles para isso. E isso é muito, muito importante. E justamente, né, por essa é que eles têm autonomia, né, porque vai chegar um momento que eles não vão ter mais os pais, né? E eu acho que essa é a maior preocupação das famílias, né? Como que meu filho vai agir daqui a alguns anos, né? Então a escola faz esse papel, né? A inclusão faz esse papel de estar trabalhando aquele cidadão para que ele possa ter uma qualidade de vida melhor no futuro. E é muito importante esse olhar. E que todos os futuros cidadãos deste país saibam lidar com a diversidade, com a diferença, não sejam capacitistas e consigam esperar o melhor de todo mundo, né? Que a gente precisa crescer como sociedade. As famílias precisam de informação também, porque as famílias precisam entender e precisam aceitar e precisam seguir para que a gente, enquanto educador, a gente consiga fazer também o nosso papel, que é o de ensinar e não só acolher, né? Esse elo tem que ensinar e acolher, a família também tem que acolher. Se a família não acolher, aí não funciona 100% para nós, sabe? Fica aí o recado. Bom, Lilian, Lindalva, agradeço muito a presença de vocês aqui. Com certeza, essa conversa sobre a prática que vocês exercem contribuirá muito para os professores da Rede Sesc de Educação e para todo mundo que estiver ouvindo esse podcast. Eu que agradeço, né, Rodrigo, pela oportunidade de a gente estar aqui compartilhando, né, nossas experiências, essa troca de informações que é importantíssima, né, e me sinto muito lisonjeada, né, muito obrigada. Eu quero agradecer por essa oportunidade, né, de compartilhar a minha prática, né, a prática da escola com vocês. Fico muito feliz, lisonjeada, muito honrada de estar aqui nesse momento. Eu que agradeço novamente. E a vocês que ouviram a gente até o final, meus sinceros agradecimentos e até o próximo episódio do Papo em Rede.